paz, amor e luz em nossos corações. E Jesus nos disse: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Chegamos à casa espírita muitas vezes cansados de um dia de trabalho ou da procura de um emprego, trazendo às vezes as costas arcadas, devido aos conflitos familiares, às doenças que nos entristecem e que nos envolvem. Também chegamos com alegria em nossos corações, mas normalmente trazemos em nós muitas questões, muitos desafios, e a casa espírita é esse aconchego, onde encontramos o acolhimento, o abraço fraterno, a palavra amiga, esse calor de corações. Não é por acaso. As palavras de Jesus continuam ecoando nessas quatro paredes, nos corações de todos nós. Temos saudade imensa do Mestre amado, que nos envolve, que nos fortalece, que nos auxilia. Vinde a mim todos vós, que se encontrais cansados e oprimidos, e eu vos darei o alívio e o descanso. Os ensinamentos de Jesus são como mensagens de luz, que continuam vivas, apesar de serem trazidas a nós já há milênios, trazendo nos tempos atuais os esclarecimentos, as consolações, um caminho. São palavras de luz, de vida eterna, como nos diz Emmanuel. E ela nos exorta a construir uma estrutura interior de saúde e felicidade, que são capazes de nos dar condições de facear, de confrontar os nossos desafios do dia a dia. Muitas vezes os dissabores que encontramos em nossa jornada terrena. Pois se aqui estamos, não é por acaso. Não viemos passar férias nesse nosso planeta, que é uma escola, um hospital, um educandário. Viemos, sim, desenvolvermos, crescermos, criarmos condições para darmos voos mais altos. E é por isso que aqui estamos. Essas estruturas que representam a saúde e a felicidade são as mesmas que Jesus procurava nos ensinar sobre a construção do reino de Deus em nossos corações.
Ele sempre nos estimulava a desenvolver estas possibilidades. E nos alertava que o reino de Deus, o reino dos céus, não está distante, ali ou acolá, mas está muito próximo dentro de nós. E que cada um tem as ferramentas, o ferramentário para desenvolver estas condições. Entretanto, o caminho para tal empreendimento exige individualmente autoaprimoramento moral e espiritual. Porque tem que ser feito por nós mesmos. De livre e espontânea vontade. Erigirmos de dentro de nós esta força para desenvolver estas condições de transformação. É um processo que Jesus já vem nos trazendo igualmente de muito tempo atrás. E que vimos reforçar com a eclosão do Espiritismo no século XIX. No ano de 1857, quando ele vem a lume, o Espiritismo que tem a proposta de ser o cristianismo redivivo. O mesmo cristianismo que aprendemos com o Mestre. Por isso não é por acaso quando dizemos que aqui estamos e sentimos as palavras de Jesus. Quando se reunia à casa de Pedro, conversando com seus seguidores e com todos aqueles que iriam ouvir a sua palavra. O Espiritismo nos chama a atenção a este mesmo propósito. Onde precisamos estar apenas conosco mesmo, refletindo, olhando, nos confraternizando. Allan Kardec dedica o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo sempre recomendamos. Vamos ler. A esse processo de transformação. Neste capítulo, ele vai nos esclarecer sobre os pontos que Jesus nos fala sobre o buscai e achareis. Conforme os nossos evangelistas, Mateus e Lucas, narram que foi naquele instante que Jesus estava proferindo o sermão da montanha. Pedi e vos será dado, buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Qual o homem que dá uma pedra ao seu filho que lhe pede um pão? Qual a mãe, ou o homem, ou o pai? E se esse filho pedir um peixe, qual homem dará uma serpente? Se vós, sendo imperfeitos como sois, e no Evangelho está a palavra maus, porque somente bom é Deus. Se sendo imperfeitos como sois, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá então Deus, que é Pai de todos nós, fonte de amor e sabedoria, o que Ele não irá nos oferecer de boas coisas a quem o pede? Quando meditamos sobre esses ensinamentos, nós evidenciamos de forma imediata a bondade e a misericórdia do Pai Celestial, que sempre está oferecendo a todos nós o que precisamos. Isso nos deixa confortáveis.
Entretanto, também ficamos preocupados quando refletimos sobre esta mensagem por conta da interpretação equivocada que a gente vem fazendo já há muito tempo. No sentido de que acreditamos, já que Deus nos dá tudo o que nós pedimos, então vamos pedir qualquer coisa e Ele vai nos dar da forma como nós pedimos. E aí que é o grande equívoco. Porque começamos a colocar os nossos problemas, nossos desafios, para que Deus resolva. Essa interpretação que é equivocada. Aquela que diz que Deus vai nos dar alguma coisa é exata. Não há uma oração que não seja correspondida, que não seja respondida. Não existe. Agora me refiro à oração. A oração ela tem que ter uma força que sai de nosso coração e ultrapassa o céu de nossa boca. Porque às vezes a nossa oração não consegue alcançar nem o céu da boca. Porque é uma oração daquelas que a gente faz trivialmente, apenas como pro forma. Então essa oração não gera energia, não sai de nós. Mas aquela oração que sai de nós, aquela rogativa que nós estamos tendo naquele momento mais difícil, ela fura os céus, alcança páramos incríveis. É como faróis de luz. Estas orações alcançam, sim, ao Pai Eterno que responde. Entretanto, a falácia está em querermos que as nossas orações sejam respondidas da forma como nós queremos. Entendem isto? Senhor, eu quero ser rico. E aí Ele nos dá trabalho, nos dá saúde. Mas Senhor, não é isso que eu estou pedindo. Eu quero ser rico e não trabalhar. E aí não dá, né? Aí fica muito fácil. É aquela nossa crença de que o maná cai dos céus, desde a época de antigamente. Mas Deus escuta as nossas orações e nos oferece aquilo que precisamos para vencer as nossas provas, os nossos desafios. Então, quando temos essa mentalidade de querer tudo da forma como nós pedimos, isso destaca em nós um nível ainda muito precário, que corresponde a uma evolução muito pequena. E a evolução pequena é realmente comparada a de uma criança muito infantil. Porque a criança tem essa ideia mágica que as coisas têm que ser do jeitinho que ela quer. Não acontece assim. E a criança tem esse aspecto também egoísta. Tem que ser do jeito que eu quero. E quando não ocorre dessa forma, da forma como nós assim estamos experimentando, ou esperando, a expectativa que nós criamos, o que acontece conosco? Deixamos que a nossa fé fique abalada. Nós nos abalamos, falamos, poxa, mas se eu não estou recebendo como eu pedi, então esta minha fé, ou esta religião, ou esta casa, ou esta igreja, ou este templo budista, o local onde nós estamos, fala assim, não tem força. E a gente derroga a nossa responsabilidade ao outro, ou a Deus. Isso ocorre sempre quando queremos que as respostas que nós precisamos
não venham abalar a nossa ideia, não venham se contrapor àquela ideia inicial. Isso é muito perigoso, pois começamos a nos desviar. Os benfeitores espirituais, sabendo dessa tendência muito humana pelas facilidades, procuraram esclarecer-nos através da questão 663 no Livro dos Espíritos, um outro livro importantíssimo que recomendamos aos amigos. Leiam. Nessa questão, eles vão nos asseverar de que Deus leva em conta a resignação e que Ele atende às nossas preces, mas que as preces, elas não têm o poder de revogar as leis divinas. Ela não tem o poder de mudar todas as nossas provas. Se atentem, todas as nossas provas. Existem algumas provas que a nossa oração tem condições de trabalhar, mas existem algumas que são necessárias nós passarmos. Então, meus amigos, quando estivermos com dificuldade, fizemos tudo o que está às nossas mãos. A gente foi médico, foi em todas as situações e a condição ainda permanecem. Tenham resignação. Porque é necessário passar por aquela prova. Não adianta jogar pedra na cruz, não adianta se rebelar. Isso só vai agravar o teu estado e daqueles que te amam. Aceitemos. Ah, mas eu tenho poder material e não aceito. Ok. Isso não mudará o universo. Será mais uma disposição nossa de rebeldia, mostrando uma prepotência que um dia será passada para trás. Então, os Espíritos nessa questão nos alertam justamente nisso. As nossas preces não têm o poder de revogar as leis divinas. E Deus leva em conta a resignação daquele que a proferiu. E permite que os bons Espíritos venham ao nosso socorro. Isso é fantástico. Não estaremos passando por aquela dor, por aquele desafio sozinhos. Imaginemos nós, quando adoecemos, ficar numa UTI ou no hospital e não ter um familiar, um amigo. É difícil. E os médicos hoje, materialistas que são, eles sabem o quanto é importante o suporte social. Ah, mas meu irmão, meu paciente, você não tem ninguém que possa vir aqui conversar com você? Conversar. Estar com você. Apoio social. Ah, eu vivia a minha vida apenas com as minhas questões, não cultivei amigos. Então o fardo para aquela criatura se torna mais pesado. E temos os amigos espirituais que vêm e nos auxiliam, que bom, que bênção. E aí, junto ao nosso leito de dor, de renovação, encontraremos ali um amigo espiritual. E aqueles que tiverem melhores condições, um familiar que já esteja em equilíbrio, em harmonia, um Bezerra de Menezes e tantos outros amigos que estarão o quê? Colocando o bálsamo dos seus corações para aprainar aquela dor que estamos sentindo. Isso já ajuda muitíssimo e faz lembrar Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que ele falava que o momento de felicidade dele era quando virava de um lado para o outro.
Ele tinha uma tetraplegia, que ele ficava totalmente parado em cima de uma cama. Então, um amigo espiritual naquele instante colocará as suas mãos sobre nós. E de suas mãos fluidos bem-fazejos, fluidos benéficos, nos ajudarão a passar por aquele instante. Kardec, nesse capítulo 25, ele não se alonga muito nas questões da eficácia da prece, nas características da prece, como nós aqui colocamos. Porque ele dedica o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo a tratar apenas sobre a prece. Então, leiamos, é o convite que fazemos. Nesse capítulo 25, ele vai se concentrar sobre outros pontos importantes, que é o trabalho e a confiança em Deus. Por que trabalho? Ajuda-te que o céu te ajudará. Eu preciso dar esse primeiro passo para que os céus possam nos ajudar. Os céus no aspecto dos bons espíritos virem ao meu socorro. Esta frase representa trabalho. Eu preciso dispor-me a fazer alguma coisa. Realizar algo em favor de minha felicidade e na felicidade do outro. E esta frase também é considerada o princípio da lei do trabalho. Ajuda-te que o céu te ajudará. E da lei do progresso. A lei do progresso é filho do trabalho. E sem trabalho, nós não estaremos aqui. Estaremos ainda estagnados na época do homem primitivo. Foi necessário trabalho para que eles saíssem e hoje estarmos aqui. Para que nós saíssemos daquela condição e hoje estamos aqui. Sem trabalho, não dá. O trabalho desenvolve nossa inteligência. E a inteligência nos ajuda a discernir o que é bom, o que é certo. Então não tenhamos medo do trabalho. E através do trabalho a gente vai encontrar e entender o vinde a mim, todos vós, que é o convite de Jesus. Ele nos convida, mas se eu não dar o primeiro passo, como eu irei a Ele? Dar o primeiro passo é sair da acomodação e encontrarmos com Jesus. Então essa busca vai nos conduzir à casa espírita, aos meios onde a gente vai encontrar e nos aproximarmos mais de Jesus. Existem então 3 imperativos da recomendação do Mestre: pedir, buscar e bater, que não foram enunciados por acaso. Emmanuel, como sempre, na sua sabedoria, ele vai nos ensinar no livro Pão Nosso, capítulo 109, sobre estes pontos: pedir, buscar e bater. E ele nos diz assim: é imprescindível aprender a pedir caminhos de libertação da cadeia de convenções sufocantes que nós vivemos, dos preconceitos estéreis, das dedicações vazias e dos hábitos cristalizados. É necessário pedir para a gente sair desta situação. É necessário desejar com força e decisão sair desse cipoal escuro. Logo após o imperativo do pedir, vem o imperativo do buscar. O bem legítimo que constitui um esforço seletivo para localizar ações dignas e santificadoras. Precisamos fazer esse esforço de buscar ações em nós mesmos. Ações santificadoras, ações dignas. E após estabelecido esse roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação, usando o esforço metódico e a boa vontade para transformar os recursos que temos da vida em obras luminosas para a felicidade e amor. Então, o bater
os recursos da vida. Todos nós que estamos temos recursos. Sérgio está falando de recursos materiais? Pode até ser. Então, um é engenheiro, o outro é enfermeiro, o outro é um porteiro, o outro é um zelador, o outro é um quitandeiro. O outro sabe lavar muito bem a rua ou lavar muito bem as coisas. São recursos que nós temos. E temos que colocar esses recursos para se tornarem obras de luz. Isso depende de nós. E aí faremos com que as nossas vidas realmente se tornem vidas mais iluminadas e engrandecidas. Assim, Emmanuel fecha, não basta rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Não basta. Então, meus caros amados, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos para nos localizar dentro dela. A espiritualidade, nós vivemos nela. Então procuremos fazer os nossos esforços para que estejamos sempre unidos nesta luz, nessa força. Para fecharmos, gostaríamos de lembrar e fazer um convite. Estivemos, domingo passado, assistindo o filme Os Mensageiros. E recomendamos aos amigos, ficamos muito felizes, porque era um domingo à tarde, estava cheia a sessão aqui no Bourbon. E nos chamou a atenção neste filme muitas coisas, mas uma frase ficou martelando e eu trouxe ela para vocês. E foi dada no início. E ela diz assim: o conhecimento que a vida prossegue após a morte do corpo físico já não é mais suficiente. O conhecimento que a vida prossegue após a morte do corpo já não é mais suficiente. O essencial agora é saber o que fazemos depois disso. Depois desse conhecimento. Todos nós aqui estamos, temos essa convicção de que a vida prossegue após a morte. Mas aí, o que eu faço com isso? Isso é um diferencial? Mas eu não vivo de forma condigna a esse conhecimento? Que adianta? Nós precisamos dar um salto, um upgrade em nossa evolução. Então, fazer algo com isso. Viver com essa compreensão. E aí sim estaremos em sintonia com esse nosso Mestre amado que nos chama: vinde a mim todos vós. Que Jesus nos abençoe.